Boa noite, eu sou Patrícia Guiar. Estamos de volta ao canal do Conhecimento e Entretenimento. Hoje nós vamos falar sobre o descobrimento do Brasil. Essas aulas sobre história, elas vão ser divididas em partes. Vamos começar hoje falando da jornada dos portugueses até chegarem ao Brasil. Bem, vamos começar com 1400. Ou seja, em 1400 os portugueses eles vão comprar especiarias na Índia. O que são essas especiarias? Cravo, canela, porcelana. Então o caminho deles é o caminho das Índias. Só que aconteceu, em 1453 nós temos a tomada de Constantinopla. Ou seja, os turcos, eles tomam conta do lugar que os portugueses iam passar. Ou seja, eles começam a demarcar o caminho que os portugueses estavam traçando. E eles eram muçulmanos, os turcos, né? E com isso, os portugueses começaram a pensar de outra forma. Como é que a gente vai conseguir trabalhar, estabelecer as relações comerciais? Aí o que acontece? Em 1500, houve o procedimento da Renascença. Quando Galileu afirma que a Terra era redonda. E com isso, Colombo, ele faz uma viagem ao desconhecido. Vamos viajar, conhecer algo desconhecido. Só que acontece, ele foi viajando, e entrou no território de quem? Dos espanhóis. E para evitar o conflito entre portugueses e espanhóis, foi feito em 1494 o Tratado de Tordesilhas. O que é esse Tratado de Tordesilhas? Era uma divisão, ou seja, a oeste ficavam os espanhóis e a leste ficavam os portugueses. Então, quantas léguas eram divididas? 370 léguas divididas, para que não houvesse conflitos entre portugueses e espanhóis. Vamos agora a 1500. 1500, Pedro Álvares Cabral saiu rumo ao Atlântico. E adivinha onde ele parou? No Brasil. Ele veio à terra. Aí o que acontece? Ele vai mandar uma cartinha lá para Pero Vaz de Caminha, vai falar o seguinte: que eu não encontrei ouro aqui, mas encontrou pessoas diferentes, uma terra fértil. Ou seja, será que foi por engano ou intencional? Tudo indica com isso que foi intencional, né? Ele bateu o olho no Brasil e deu de cara com as terras férteis. E aí nessa carta ele vai falar também sobre os povos que encontraram, que no caso se referia a quem? Aos índios. Ele se referia que suas peles eram pardas e avermelhadas, que eles eram inocentes, que eles tinham assim um ar bem tranquilo. Por quê? Eles andavam nus. Então, e tudo isso ele retratava a inocência indígena, ou seja, o mundo deles, um mundo diferente dos portugueses, certo? Aí o que acontece? Ele começa a pensar, bem, como é que eu vou trabalhar esta terra que acabei de descobrir? Os portugueses, eles estavam ligados aos jesuítas. E a gente sabe que os índios são politeístas. E o que acontece? Ele vai pensar, o português vai pensar em quê? Em colonizar e catequizar os índios. Ele vai trazer quem? Os jesuítas, para convertê-los ao catolicismo. E com isso, reza-se uma missa. Sabe onde? Em Porto Seguro, chamado de Ilha de Vera Cruz. E com isso é realizada a primeira missa, que fica em Porto Seguro. Foi lá onde houve a primeira missa, e isso fez com que o ensino do jesuíta fosse expandido a todos aqui no Brasil. Aí o que acontece? Com isto, Pedro Álvares Cabral
relata na carta toda esta terra fértil e extraordinária que é o Brasil. Pois é, hoje foi a primeira parte da nossa aulinha de história. Não terminou aí não, porque nós vamos gravar em breve a segunda parte. Como é que andou essa questão da história do Brasil até os dias de hoje? Vão ser passos por parte que a gente vai gravar. Nossa semana, a gente vai gravar, sabe o quê? Perto do carnaval, a história do carnaval. Só que vai ter uma surpresa, não vai ser só a aulinha de história de carnaval, não. A gente vai também trabalhar a história do carnaval e a gente vai colocar uma coreografia de uma música antiga, da década de 80, que vai, assim, lembrar muita gente de muitas matinês. Uma matinê que eu participei na década de 80, 1980, eu lembro até hoje. E a gente vai atrelar a aulinha com a coreografia. E é isso aí. Manda um beijo a todos que estão curtindo o nosso canal. Manda um beijo para a Adriana da Ceilândia Norte, a Adriana da QNL, a Andressa taxista, o Mestre taxista, todos os taxistas aqui de Brasília e Anápolis também, ao pessoal de Anápolis também que está curtindo o nosso canal do Conhecimento e Entretenimento. E você, gostou? Dê um like e joinha. Inscreva-se no nosso canal, porque aqui, quanto mais conhecimento, melhor. Vamos expandir cultura e conhecimento a todos? É isso aí. Meu nome é Maria Patrícia Guiar e estou aqui no canal do Conhecimento. É um prazer estar com você. Um beijo e um abraço a todos. Tchau!